Fala, meus amigos e amigas corintianos, uma excelente sexta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Timão. Estou trazendo um corte com essas últimas notícias dessa preparação do Timão para o jogo contra o Vasco da Gama neste domingo, jogo importantíssimo para o Timão, para tentar almejar coisas melhores na tabela do campeonato, além disso, se afastar ali da zona do descenso. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Emanuel Araújo está lá todo dia para trazer as notícias para a gente. Amigo, a gente vai ter que fatiar as informações do Corinthians, tá? Primeiro, vamos começar falando de bola. As dificuldades do Dorival Júnior para escalar o time, montar um banco decente para esse jogo contra o Vasco. E depois, e não menos importante, a eleição indireta que acontece na próxima segunda-feira. Exatamente, Joana. Boa tarde para você que está com a gente ligado no Tá1. Eu vou até vender meu peixe, porque a Débora falou assim, ó, vai ter jogo no Premier. Eu não sei se a Débora vai trabalhar, mas eu com certeza vou estar lá em São Januário para cobrir o Corinthians. Esse Corinthians que vai para São Januário para uma final. Isso é o fato, afinal de contas o time está a 3 pontos da zona de rebaixamento, também os 3 pontos que separam o Vasco de Corinthians, e o time precisa dar uma resposta rápida, mas vai para o Rio de Janeiro com 6 desfalques, um retorno importante que é o do Romero, né? Um retorno para o ataque, um reforço para o ataque é uma coisa que o Dorival não está negando, apesar do Guinegão ter entrado numa boa fase, mas o Romero pode colaborar aí bastante para esse time titular. E uma novidade entre os relacionados, já que nessa semana, a gente falou ontem, né, que o Corinthians perdeu o José Martinez, e aí entra mais um garoto da base, mais uma joia da base, André Luiz renovou o contrato até 2029, tá tudo certo, esse não tem chance de perder. E ele tem chamado muita atenção do Dorival nos treinos, então a tendência é que esse garoto vá, pelo menos faça a sua estreia em viagens com o time profissional e que ele talvez jogue pela falta de opções, né, no meio de campo, né, do meio de campo, como eu disse, perdeu o Carrilho, perdeu o José Martinez, então com a fé nos crias, digamos assim, já que estamos indo para o Rio, é com a fé nos crias que o Dorival se agarra. E agora falar sobre essa sexta-feira, que é uma sexta-feira diferente aqui no Corinthians, é simbólico, é o último dia do prazo de inscrições, é simbólico até porque hoje Osmar Stabile se inscreve como uma das 3 chapas que vão disputar as eleições do Corinthians, que não são eleições no clube, né? A gente acompanhou as eleições do impeachment, onde todo associado podia votar, dessa vez são só os 299 conselheiros para um mandato tampão, né? Que vai até dezembro de 2026, que seria o mandato do Augusto, o momento em que ele terminaria. E o Osmar Stabile se inscreveu hoje e é um deles, a gente vai colocar aí na tela para mostrar direitinho, porque o Osmar Stabile representa a situação, né? Eu acho curioso até PVC, nosso colega de trabalho, fala isso, né? Que o Stabile vem para estabilizar e de fato é para manter tudo como está, principalmente no departamento de futebol. Isso porque ele tem um contato diário e direto com o Fabinho e ele acredita que assim está funcionando. Portanto, se o Stabile for eleito, não haveria tantas mudanças no departamento de futebol. É diferente do que acontece com o Roque Cittadini, por isso que a gente coloca ele aí como a oposição, porque de fato o Cittadini já tem uma história no Corinthians, foi vice-presidente da gestão do Alib no início dos anos 2000 e, de acordo com ele, ele precisa de um novo diretor de futebol, então a primeira coisa que ele faria era tirar o Fabinho e também criar um grupo de trabalho para que esse diretor de futebol não tivesse decisões unilaterais. Então, o Roque Cittadini acredita que o departamento de futebol precisa ser estruturalmente alterado, né, mexido, mudado. E aí, por fim, vem o que a gente colocou aí como azarão, né, o André Castro, que ontem foi o único a dar uma coletiva e mostrar um aporte financeiro de um banco, o GPS Bank, que é um banco fundado em Goiânia e que daria um aporte de até R$1 bilhão para o Corinthians reestruturar estádio, sede social, pagamento de jogadores e também pagaria as dívidas mais recentes do Corinthians, como Transferban e salário de jogadores. Portanto, o André aparece como um azarão para isso, mas não conta com tanto apoio assim dos conselheiros. Vale lembrar que são os conselheiros que decidem quem será o presidente do Corinthians até dezembro de 2026. Volto com você, Joana. Aí, agora informação, pacote completo de informação com o Emanuel Araújo. E falando em Corinthians... Ronaldão agora, 3 candidatos e a sorte está lançada para o futuro do Corinthians. 3 propostas completamente diferentes e o Corinthians, no meio de uma temporada tão cheia de problemas, tem que enfrentar uma eleição.
Renato, eu tenho me segurado aqui muito, mas muito tenho me segurado aqui. Por quê? Porque eu já fiz parte do conselho, já vi como a máquina funciona, já saí fora da renovação e transparência, já fui à terceira via em alguns momentos. E eu conheço muito daquilo ali, conheço muito. Desde os meus 12 anos de idade eu conheço aquilo. Mas me aprofundei mais quando entrei para o lado do conselho e vi toda aquela bagunça e não compactuo com aquilo. Eu não compactuo com o Cittadini, eu não compactuo com esse outro cara que está dando uma de Pinóquio, vindo com 1 bilhão aí também. Eu não compactuo. Agora, eu olho ainda com bons olhos, eu consigo olhar com bons olhos ainda, mas eu peço aqui encarecidamente que a Gaviões continue de olho, que os sócios continuem de olho. Agora é o momento de ser fiscalizado. O Corinthians tem que ser limpado, o Corinthians tem que ser varrido, tem que ser lavado. Para isso, eu ainda penso assim, eu não vou fugir não, que deveria continuar o Stabile e ele sendo fiscalizado, porque ele é um bom administrador, ele tem empresas. E ele sabe que um escorregão dele vale muito para ele. E tem muita gente lá que se escorregar, abre mão até de cargo. E se voltar aqui, eu estou achando que estão fazendo a panelinha, aí vai voltar todo mundo. E se voltar todo mundo, o Corinthians afunda. Porque o Corinthians não aguenta mais. O Corinthians são mais de 30 anos com os mesmos. São os mesmos. Não são só 16 anos. São 30 anos. Que o Corinthians está sendo abalroado por pessoas que falam que adoram o Corinthians. Nossa, eu amo o Corinthians. Eu também amo o Corinthians. Fui lá ver, eu não consegui passar muito tempo ali. E tentei, de alguma forma, encostar em pessoas que gostam do Corinthians. E essas pessoas que gostam realmente do Corinthians, elas não conseguem chegar, porque são sempre os mesmos. Então, alguma coisa tem que ser feita. Ou a Gaviões, ou a Fiel, ou a Estupim, ou os torcedores, ou alguma coisa, porque tem que tirar isso aí, tem que limpar. Então, do que está acontecendo aí, na minha forma de ver, como corintiano, Renato, não vou ficar em cima do muro, não. É continuar com o Stabile e fiscalização. E pegar todo mundo. Quem usou cartão, quem usou para comprar o negócio para vitamina, quem usou para não sei o quê. Tem que limpar isso aí. Tem que pegar as contas dos 5 anos. Pega lá que vai pegar todo mundo. E pegar os empresários. Agora eu vou falar que é pesada para pegar mesmo. Os empresários que o Corinthians está devendo ali. Não tem os empresários que estão devendo? Tem que ter o quê? Nota! Não está devendo, tem que ter nota. Vamos ver, vamos fazer o levantamento. Ministério Público faz o levantamento. Para onde foi essa grana aí? É só isso que eu peço. E limpar o Corinthians, é isso. Vitória contra o Ceará, 25%. Em 8 jogos, só fez 6 gols e sofreu 10. Mari Pereira, que fase de Vasco e Corinthians? Que fase de Vasco e Corinthians e como ficará de fato a ideia, o comportamento das equipes que estão vivas em Copa do Brasil, né? Assim, não conversam muito, né, as situações ali, os cenários, né? Porque no Campeonato Brasileiro, o desempenho péssimo de rendimento, de resultado e Copa do Brasil, classificações garantidas. E o Vasco com um confronto muito difícil, né, contra o Botafogo. Acho que o Corinthians em Copa do Brasil, o Corinthians mais acessível, porque o Atlético Paranaense também não vai bem em Série B, mas eliminou o São Paulo. Então, acho que voltar a atenção àquilo que o Eugênio falou lá no início, sobre confronto entre Atlético Mineiro e Fluminense em Sul-Americana, não distancia do Campeonato Brasileiro, não, porque ele cobra muito feio. Corinthians e Vasco também não podem se dar o luxo de largar Brasileirão para pensar em Copa. E os dois se enfrentam domingo, 4 da tarde, em São Januário, e eu tenho palpite. Não estou aqui para fugir de palpite não, viu, Eugênio? Eu tenho palpite, vitória do Vasco por 3-1. Olha... Por quê? Por que, Abel, você está palpitando em vitória do Vasco? O Vasco está jogando essa bola toda? Não, jogou muita bola contra o Santos. Porém, o meu palpite é a vitória do Vasco mais pelos problemas do Corinthians. Sem Memphis Depay, sem Yuri Alberto, sem Carrillo e agora também sem Martínez. Muitos desfalques, então... Claro que pode dar Corinthians, mas o meu palpite é vitória do Vasco 3-1. E enquanto o Vasco encontrou uma forma de jogar sem Verratti quando precisou, o Corinthians não encontra formas de jogar sem esses jogadores, né? Então pode sim, não é nada absurdo o seu palpite, o Vasco pode ganhar mesmo. Agora o momento. O Eugênio não gosta porque ele fala que às vezes eu tento adivinhar o que os outros pensam, mas adivinhei. Palpite da Mari e a vitória do Vasco também. Agora o momento turbulento do Corinthians na política, né? Vai ter eleição aí para tapar o buraco do presidente do impeachment, tem candidato dizendo que tem proposta de bilhão de dólares, tá? Meu Deus. Um momento, a perspectiva do Corinthians, o Corinthians é um daqueles poucos que tem mais jogos que todo mundo, tem 20 jogos. O aproveitamento do Corinthians no Brasileiro
é péssimo. E agora um confronto direto com o Vasco, já pensando em zona de rebaixamento. O Corinthians, nos números ali, não parece, mas ele tem um aproveitamento terrível. A gente viu, o time não marca gol, dificilmente consegue fazer gol. O jogo com o Bahia, muita brecha defensiva que acabou custando o resultado. O time está muito desestabilizado. Na Copa do Brasil tem o adversário considerado em tese o mais acessível, porque vem da Série B, mas eu não contaria tanto com isso. Então, um momento muito difícil das duas equipes. Mas eu acho que aí o fator Caldeirão, São Januário, o meu Caldeirão, acaba pesando, né? Mas normalmente não pesa, né? Se o Vasco vencer o jogo, vai ser uma espécie de redenção, porque o Vasco, há muito tempo, tem enorme dificuldade de ganhar do Corinthians. Não, pesou no ano passado, ganhou lá em São Januário. Mas é raro. É raro. Seja em São Januário, seja em São Paulo, o Vasco tem muitos problemas para ganhar do Corinthians. No primeiro turno, senhor Eugênio. No primeiro turno, o Carille ajudou muito, né? Colocando aquele time que privilegiava a Copa Sul-Americana, esses pontos acabam custando caro na frente. É verdade, mas eu avisei na época, hein? Eu avisei na época, está tomando decisão errada. A história de priorizar a Copa Sul-Americana e abrir mão de titulares falar nisso, no Campeonato os Brasileiro. dois já é quarta-feira já que começa o mata-mata da Copa do Brasil. Então, quarta-feira, 9h30, Atlético Paranaense e Corinthians lá em Curitiba. Quarta-feira, 9h30 da noite, Vasco e Botafogo. E sexta-feira, hoje, agora, 11 horas, vem aí o Sport Center. Presidente do Corinthians, e esse senhor agora falou que vai trazer $1 bilhão pro Corinthians, e o Vessa, antes do programa começar... O olhinho dele brilha aqui, lá. Ele, não, essas coisas a gente nunca se sabe, porque Vessa, esses caras operam não sei aonde... Tira o óculos um pouquinho, e não sei o que olho lá, dele brilha. e que, quem sabe... Tá louco. Eu não acredito, mas eu também não duvido. O espanhol tá louco. Fala aí, Vessa. Pois é, André Castro, um dos 3 candidatos, a não ser que surja algum quarto hoje. Hoje é o último dia para inscrição. Cittadini é candidato. André Castro, Cittadini e o Osmar Stabile, que é o interino. Os 3, a princípio, são os candidatos. Segunda-feira à noite temos eleição no Parque São Jorge, a 48 horas do primeiro jogo da Copa do Brasil, inclusive. E ele concedeu uma entrevista ontem, à tarde, num prédio comercial aqui de São Paulo, e falou sobre ele e tudo mais, a candidatura, e obviamente o ponto mais importante, ele já tinha dito isso em outros lugares, outras lives, mas ontem foi uma coletiva, na qual ele tem uma carta de um banco... Vou mostrar ele falando, Vessa, rapidinho. Bora lá, melhor. André Castro, me apresentando para vocês. Eu tenho 46 anos de idade, sou sócio do clube há quase 30 anos, sou fiel torcedor, conselheiro e agora candidato à presidência do Corinthians. Vamos aqui falar da proposta, o nome do investidor e como que irá funcionar. Mostro aqui para vocês uma carta explicativa que também vai estar com a minha assessoria, onde tem um QR Code que vocês possam escanear e compartilhar com quem vocês quiserem. Aqui está assinada pelo CEO da empresa, Sr. Carlos César, onde tem um compromisso de um investimento de até $1 bilhão. Tá aí, falou grosso, hein, Vessa? Bi mesmo? Bilhão, não é 1 milhão, não é bilhão. E aí ele... bilhão você tem lá guardado. Não tenho. Ele apresentou essa carta desse banco, ele anuncia como um banco, se sabe... Aí que tá, agora que a imprensa começou a procurar as coisas, enfim, porque obviamente, né, quando você traz uma empresa como essa, uma instituição financeira, agora todo mundo está indo atrás e começam a aparecer ali algumas situações. Na verdade, esse não seria um banco, seria uma factory, e que tem um conglomerado, é uma holding, e essas holdings a gente nunca sabe, porque tem parte de pecuária, agronegócio, aí tem tecnologia, tem um monte de coisa lá, inclusive pela lista do próprio site do banco. E agora que todo mundo está começando a tentar entender, procurar, ouvindo especialistas, a gente é meio difícil de falar sobre esses temas, porque nós não somos especialistas. Então, a gente, por exemplo, lá no site segmentado que eu trabalho de notícias do Corinthians, está ligando, procurando, pedindo para especialistas financeiros falarem sobre a empresa, se conhece a empresa, qual que é o ramo dela, o que ela pode ter, se o aporte que ela tem prometido ela vai acontecer, porque de verdade a gente tem muita dificuldade.
Então eu não vou conseguir aqui nem elogiar, muito menos criticar, ou nem criticar, muito menos elogiar algo que a gente não tem muita informação. Ele surgiu com essa carta de intenção dessa empresa. Ele não é um dos favoritos, um dos três. Quem é o favorito é o Osmar Stabile. Normalmente quem é o presidente interino passa a ser o favorito nessas horas, é meio normal isso acontecer. Segunda-feira tem eleição, a gente não sabe nem quantos votos ele vai ter, mas essa era uma espécie de bala de prata que ele tinha na mão e ele foi e está tentando apresentar isso como uma solução. Diz ele que fez um próprio compliance, ele mesmo procurou uma empresa de compliance para que essa empresa fizesse análise dessa outra empresa e por isso que deu a cara dele ali numa entrevista para passar essas informações todas. Mas de verdade, eu como leigo, eu tenho bastante dificuldade de analisar uma empresa como essa, uma holding como essa. Já teve ali patrocínios recentes até de holdings assim, ou parecidas com essa, e é sempre muito difícil da gente ter um diagnóstico muito precoce sobre isso. Eu estou mais tentando ler, esperando que veículos ou jornalistas especializados, como do Valor Econômico, por exemplo, possam passar algum tipo de informação. Num primeiro momento, eu sempre vou desconfiar, depois da Tausa do Duílio lá, que era uma empresa do agro, na teoria anunciada como enorme empresa e que não tinha nem capital direito. Depois se descobriu, passaram aí 1 mês, 2 meses, todo mundo descobriu, o Corinthians já tinha feito até propaganda da empresa, colocado na camisa e tudo mais. Depois se descobriu que ela não tinha nem sede direita e tal. Então acho que essa é uma coisa para a imprensa ficar de olho e acompanhar. Num primeiro momento, o torcedor corintiano desconfia de tudo, porque os casos recentes são sempre casos que trazem muito mais dúvidas para a gente. Né? Traumas, a palavra talvez era trauma que eu queria encontrar, do que uma esperança. Então, nesse momento, está todo mundo meio anestesiado, o torcedor corintiano. Ninguém comprou o discurso de maneira rápida, direta. Pelo contrário, todo mundo com muito pé no chão nesse caso aí, tá? Agora, ele falou 300 milhões no curto prazo, hein? Rapidinho, esse cara tem alguma chance de ganhar a eleição? Tem, porque é uma eleição de indireta, 300 votos só. Ele tem que convencer, ele não tem que convencer o torcedor nem o sócio do clube. Não, sei disso. Ele tem que convencer 300 conselheiros. Tem que pegar aquele QR Code lá, passar para os 300 caras e convencer os caras, né? Então tem, chance tem. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do próximo adversário do Corinthians, que é a equipe do Vasco, pelo Campeonato Brasileiro neste domingo. Estou trazendo um corte aqui da classificação do Campeonato Brasileiro. Como podemos ver, a equipe do Vasco está na 16ª colocação, 19 jogos, somou 19 pontos. Já a equipe do Corinthians está na 14ª colocação, 20 jogos, 22 pontos. Ou seja, jogo importantíssimo para o Corinthians vencer e se afastar ali mais da zona do descenso. A primeira equipe que está ali na zona da degola é a equipe do Vitória, que também tem 20 jogos igual ao Corinthians e somou 19 pontos no campeonato. Estou trazendo um corte aqui das últimas 5 partidas da equipe do Vasco. Foram 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Na última partida, que foi no meio de semana que eles estavam com um jogo atrasado, foram derrotados pela equipe do Juventude, que está ali na zona de rebaixamento. O jogo do Vasco foi fora de casa e perdeu pelo placar de 2-0. Bom resultado para o Corinthians, porque se ele tivesse ganhado da equipe do Juventude, estaria com a mesma pontuação do Corinthians e ainda com um jogo a menos. Estou trazendo um recorte aqui das últimas 5 partidas entre Corinthians e Vasco. São 4 vitórias do Corinthians nesses últimos 5 jogos, ou seja, vendo uma larga vantagem, uma boa freguesia do Vasco em relação ao Corinthians, e somente uma vitória do Vasco em cima do Corinthians, que foi no Campeonato Brasileiro do ano passado, no primeiro turno. Enfim, jogo importantíssimo para o Timão vencer. Vai ser um jogo difícil porque será lá no Rio de Janeiro, fora de casa, mas o Corinthians tem totais condições de vencer a equipe do Vasco lá, até porque o Vasco também não é uma grande equipe, é uma equipe que oscila muito. Ganhou do Santos de 6-0 e de repente no jogo seguinte foram derrotados pela equipe do Juventude. Tudo bem que a equipe do Juventude jogando na sua casa é uma equipe bem difícil mesmo. E até times que estão na parte de cima da tabela também perderam pontos contra a equipe do Juventude lá. Mas enfim, Timão precisa vencer. Essa é a palavra do vocabulário do Corinthians. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e